Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A polícia tenta identificar os torcedores palmeirenses que montaram uma emboscada contra a torcida do Cruzeiro no fim de semana em São Paulo. Uma pessoa morreu e outras 17 ficaram feridas. O Ministério Público de São Paulo suspeita que a emboscada foi um ato de vingança e pediu uma investigação pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado. No último fim de semana, um trágico acontecimento na rodovia Fernão Dias, no trecho que passa por Mairiporã, no interior de São Paulo, assustou o país. Uma emboscada de torcedores organizados do Palmeiras contra os do Cruzeiro deixou um morto e 17 feridos. Por que, ano após ano, torcedores continuam se agredindo? O que as autoridades precisam fazer para separar criminosos dos reais apaixonados por futebol? E como evitar novos ataques? O JR 15 Minutos de hoje recebe o especialista em violência e torcidas organizadas, Rodrigo Monteiro, que é professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense. Professor Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui conversando, trocando e dialogando com vocês sobre esse tema tão caro para o Brasil e para outros países também, que é a violência entre torcedores organizados. E quem participa desta edição é a repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Cleisla, depois dessa barbárie, a Polícia Civil trabalha agora para investigar os torcedores do Palmeiras que atacaram os ônibus da torcida do Cruzeiro, Oi, Giovana. Oi também para o professor Rodrigo. Sim, a polícia está analisando os vídeos da internet e também as imagens das câmeras de segurança. Eles estão tentando identificar quem são os integrantes da torcida organizada Mancha Alviverde que participaram da emboscada aos ônibus da Máfia Azul. Segundo o Ministério Público de São Paulo, esse ataque foi uma vingança e vai ser investigado pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado. Isso porque em 2022 o presidente da torcida palmeirense, o Jorge Luiz Sampaio, foi espancado por integrantes da Máfia Azul, também na rodovia Fernão Dias, mas no trecho que passa pelo interior de Minas Gerais. Os integrantes da torcida do Cruzeiro roubaram a carteira de identidade de Sampaio e então passaram, inclusive, a exibir o documento nas redes sociais como um troféu. Segundo o Ministério Público, essa sequência de atos teria motivado o ataque de domingo. Já a torcida Mancha Alviverde se posicionou sobre o caso e negou o envolvimento. E o Palmeiras, que tem relações cortadas com a torcida, repudiou a situação e cobrou punições para os envolvidos. Professor Rodrigo, a violência entre torcidas é um problema que assombra o futebol brasileiro há muitos anos. Mas por que ele é tão difícil de ser resolvido? Em primeiro lugar, é preciso dizer, como você está colocando, que ele não é um problema recente, Essa não é uma questão recente. Essa é uma questão que já nos acomete, a gente já convive com isso já há algum tempo no Brasil. E não só no Brasil, isso é outra coisa também que acho que precisa ser ressaltada, A violência entre torcedores, ela também se dá em outros países do mundo, Por exemplo, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Itália, Argentina. Ou seja, isso não é uma coisa específica do Brasil. E ela também não é recente nesses países. Ela já ocorre há muito tempo. Professor, por que é tão difícil também mapear e separar aqueles torcedores, o torcedor tradicional, dos torcedores criminosos que se envolvem nas organizadas? Primeiro, assim, a grande maioria dos torcedores, inclusive das organizadas, não é de criminosa, é de pessoas que se associam, que se filiam porque já tem um amigo, porque tem um amigo que é legal, que eles entendem que é legal, que frequenta. Uma parte muito ínfima, na verdade, é que são os que vão cometer essas agressões físicas mais contundentes, mais fortes, como a do último final de semana, por exemplo, como as outras que você citou, que a gente está conversando por aqui. Uma investigação policial poderia levar a cabo isso e dar conta disso, inclusive contando com elementos de inteligência, com elementos de atuação policial mais ostensiva, mas também trabalhando com iniciativas que levem a torcida organizada a se responsabilizar um pouco mais sobre isso.
No caso de domingo, o ataque foi uma vingança e quem acompanha futebol sabe que existem torcidas parceiras e inimigas. Não houve um erro de planejamento no deslocamento desses torcedores? Esse tipo de encontro nas estradas não poderia ser evitado? É um pouco como que a gente trabalha com as questões de inteligência da polícia, né? Ou seja, a polícia precisa, de fato, assumir questões de inteligência, operações de mais inteligência e também de repressão, mas é preciso que a de inteligência funcione. E esses encontros eles não são marcados por telegrama, esses encontros são marcados, em geral, pela internet, acessíveis, né? Em geral, você pode encontrar as teias, as redes dos torcedores organizados, que vão um pouco sinalizar onde é que esses encontros podem ocorrer. E, evidentemente, tem corredores, né, de vias públicas que são muito mais fáceis de serem identificados como alvos, como passagens, como espaços onde esses percursos vão se dar, e aí sim pensar numa ação policial efetiva de mais repressão e de também inteligência. Professor, eu queria saber o seguinte, uma legislação mais dura, com prisão, com tempo de condenação maior, poderia ajudar no combate a toda essa violência? Falta uma punição mais rigorosa, na opinião do senhor? A gente já teve exemplos de punições um pouco mais fortes e não necessariamente você precisa de uma punição para quem específica para torcedor, que o Código Penal tem, ele já pode ser usado, mas ela precisa ser aplicada, ela precisa ser pensada, ela precisa de investimento na polícia, de investimento na inteligência policial, não só na repressão policial. Mas sim, os jogos próximos com esses clubes, eles requerem atenção de imediato, acho que é isso, é pensar em ações mais de inteligência de repressão, mas a médio prazo também campanhas que vão trabalhar na desconstrução dessa lógica do homem guerreiro, do homem viril, como sendo o homem mais nobre, como sendo o homem mais valioso, né? O modelo de homem mais valioso. Professor, o Palmeiras, que não tem relações com a torcida organizada e que repudiou o ataque, ele pode ser punido de alguma forma ou uma eventual condenação deve ficar restrita à mancha alviverde? Eu acho que essa forma de punir o Palmeiras, ela não me parece, mas esse é um ponto de vista, ela não me parece coerente, porque a massa do Palmeiras não é a maioria. A minoria que vai para esse confronto, né? A minoria que enfrenta um outro torcedor da forma violenta e inescrupulosa como foi feita nesse fim de semana. Então, eu entendo que punir o clube como um todo não é justo, mas é uma forma de fazer com que os outros torcedores também se solidarizem e, de alguma maneira, se comprometam em constranger, em inibir, em evitar que aquele pequeno agrupamento seja capaz de fazer isso. Eu quero trazer aqui agora alguns dados, professor. De acordo com uma pesquisa da Real Time Big Data, 67% dos brasileiros não frequentam estádios de futebol por medo da violência. Esse é um mercado que movimenta bilhões de reais, a gente sabe, que tem um potencial ainda maior, né? Esse tipo de ação prejudica, na verdade, todo o sistema que envolve o futebol? O futebol hoje ele não depende, justamente por conta de todas essas mudanças que foram acontecendo, restringindo o acesso ao estádio pelo valor do ingresso, ele também passou a vender o jogo de outra forma. Então o jogo hoje ele é consumido não necessariamente no estádio, mas é consumido nos programas de televisão, que você tem que pagar, além do que você já paga às vezes por um canal fechado, uma taxa a mais para ter pacotes que vão te dar acesso ao Brasileirão ou mesmo aos estaduais. Então, a violência do futebol, eu fico questionando sempre isso, se de fato ela promove esse imenso afastamento e o quanto esse imenso afastamento também não é funcional para quem vende futebol. A Inglaterra, por exemplo, tem, a gente sabe, um histórico de confusões, brigas e tragédias provocadas pelos hooligans, mas o problema foi solucionado. O que nós podemos aprender com essa experiência dos ingleses para acabar com a violência no futebol brasileiro? Não necessariamente ele foi solucionado, né? Acho que é isso que está sendo colocado. Um pouco... Alguns jogos ainda são repletos de tensionamentos e de muitas vezes de confrontos físicos, né?
Mas o resultado do futebol do modelo inglês é que você criou clubes muito ricos, criou clubes muito poderosos financeiramente. Manchester City é um exemplo disso hoje, dos clubes ingleses, é o de maior investimento, de maior poder econômico. Chelsea, Liverpool, mas que foram também afastando os torcedores tradicionais, os torcedores que construíram a história desses clubes, né? Por conta da elevação do preço dos ingressos. Tem alguns clubes que, inclusive, alguns torcedores que, inclusive, vão criar uma espécie de clubes paralelos, de Manchester United paralelo, porque ele não se identifica mais com o que o Manchester United se tornou, né? Por conta dessa grande adesão a essa lógica capitalista de elevar o preço dos ingressos e diminuir o preço, diminuir o acesso dos torcedores mais pobres ao estádio. A gente vai resgatar outro caso, porque na semana passada, em um jogo da Copa Libertadores, torcedores do Peñarol, do Uruguai, entraram em confronto com a polícia do Rio de Janeiro. Agora, o Ministério do Interior do Uruguai proibiu os torcedores do Botafogo de viajarem para Montevidéu para acompanhar esse segundo jogo entre os clubes. Professor, como você avalia essa decisão do governo uruguaio? Eles estão, de fato, preocupados, né? Estão, de fato, tentando limitar o acesso dos torcedores brasileiros ao jogo, mas é uma medida que também pode ser frustrada. Caso os torcedores consigam se organizar, consigam acessar o país, não necessariamente para assistir o jogo, mas há sempre tentativas. Eu não sei, a gente vai ter que ver um pouco o desenrolar disso, mas a situação que está para o Botafogo também, nesse caso particular, né, que ganha um jogo no Rio de 5-0 e fica numa situação muito confortável para o jogo de volta no Uruguai, e ela talvez leve os jogadores, leve os torcedores, quer dizer, é uma organização muito hábil para estar, se não no estádio, pelo menos no entorno, pelo menos na cidade de Montevidéu, junto com o clube. Né? Mas, enfim, é uma questão que a gente vai ter que acompanhar um pouco para ver, ou talvez a polícia do Uruguai já esteja trabalhando nisso para ver qual a movimentação que esses torcedores vão fazer. Eu acho que pode não funcionar também, se não houver outras medidas de inteligência, de prevenção e de repressão acompanhadas a uma simples proibição. Professor, para encerrar, qual a importância de campanhas de conscientização para torcedores sobre a violência? E o que falta ser feito para mudar esse cenário? Eu acho que a campanha de conscientização trabalhada na forma não de conscientizar, porque você está dizendo que a pessoa é inconsciente, que a pessoa não tem consciência, mas a campanha de desconstrução dessa masculinidade do chamado ethos guerreiro, né? do brigão, do valentão, do fortão, que é aquele que se impõe pela força e não pela palavra, aquele que se impõe pela violência e não pelo cuidado, né? Essa lógica do guerreiro, né? Que vai ser mais valorizada, vai ser mais reconhecida se destruir fisicamente o adversário, ela precisa estar numa campanha de desconstrução, ela precisa estar numa campanha de desconstrução. E para isso é fundamental o papel dos clubes, o papel dos jogadores de futebol com mais prestígio entre os torcedores, das próprias associações de futebol e da própria mídia, ou seja, de construir a ideia de que torcer para um clube com paixão não significa eliminar fisicamente o adversário. Muito bem, a gente chega ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço muito a participação do professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, especialista em violência e torcidas organizadas. Muito obrigada, Rodrigo Monteiro. Obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Também agradeço a presença da Cleisla Garcia, repórter do Jornal da Record. Muito obrigada, Cleisla. Eu é que te agradeço, Giovana, pela participação aqui com vocês. Agradeço também ao professor. Até a próxima. E você sabe que o nosso time do podcast também merece crédito. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra, dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro.
Bom, você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A gente te aguarda no próximo episódio.